Fazer stories é uma das formas mais viáveis para a gente conseguir aumentar nossa autoridade e principalmente gerar vendas. Essa é a ferramenta que eu posso dizer que ela é a mais poderosa e a mais fácil de usar da atualidade, mas ao mesmo tempo eu também sei que muitas pessoas acabam não tendo tanto tempo disponível, se acham sem criatividade e acabam não usando essa ferramenta da maneira correta e todo o potencial dela. E eu vou te mostrar hoje que com apenas 3 elementos você consegue manter a constância nos stories, mesmo que você não entenda muito de marketing e principalmente se você não gosta de aparecer e se você não tem muito tempo para usar essa ferramenta. E a terceira delas vai facilitar e muito a tua vida. Então, presta atenção aqui. Primeiro fator, que talvez é o que mais trave vocês, é ter as ideias, né? Saber exatamente o que falar, qual estrutura, quando que eu uso enquete, quando eu não uso, o que modelo eu vou usar efetivamente de stories. E isso a gente já resolveu com o guia que eu te entreguei com 30 ideias. Dentro dele tem os mais diversos modelos que você pode usar para fazer stories, tanto de relacionamento como para aumentar a tua autoridade e principalmente para gerar vendas. Então, todas as boas ideias validadas, testadas estão lá. E todas elas podem ser realizadas com você falando ali nos stories ou com você simplesmente usando imagens e texto escrito. Então, o primeiro fator são as ideias, saber qual é a estrutura ideal, e isso você tem 30 em mãos. Mas aí a gente vem para o segundo elemento, que é, digamos assim, o recheio dos nossos stories. Que conteúdo eu vou aplicar dentro dessa estrutura, dentro desse modelo? E o melhor conteúdo de todos, o mais fácil de usar e principalmente o que gera mais conexão com o nosso público, gera mais engajamento, é quando a gente está documentando a nossa jornada. E aqui tem uma diferença muito grande. Não é simplesmente contar sobre o seu dia, mas é você pegar elementos que estão acontecendo no seu dia a dia e usar isso nos stories para mostrar para o teu público como você trabalha, quais serviços você vende, quais os seus diferenciais e principalmente convidá-los para te contratar. E como você faz isso de uma maneira mais efetiva? Vou dar alguns exemplos para você e vai anotando, porque depois você vai observar no teu dia a dia e você pode usar. Por exemplo, você fez um atendimento. Muitas pessoas fazem o quê? Vão lá, fazem uma foto ou fazem um videozinho do atendimento e postam lá, né? Mais um cliente atendido, ou colocam só a imagem e acabam nem escrevendo nada. Qual é a maneira certa de você fazer isso? Você vai pegar esse atendimento que você fez, você vai ver uma das ideias que eu coloquei lá no guia que eu te entreguei gratuitamente, e você pode usar da seguinte forma: você pode usar pela perspectiva do problema. Então pode falar assim: você tem este problema e um problema do teu público. Por exemplo, se eu fizesse com o meu público, eu poderia falar: você tem dificuldades para ter ideias do que postar no teu feed? Ou você tem dificuldade para fazer stories diariamente? E aí, esse é o problema. E eu posso usar uma enquete, né? Um dos modelos que estão lá é da enquete. E eu vou falar o seguinte: hoje, durante uma mentoria, um cliente que tem o perfil X, e aí você descreve o perfil do teu cliente, chegou me relatando que ele não usava os stories porque ele realmente não sabia sobre o que falar, ele não tinha conteúdo, a rotina dele era muito chata e ele não sabia o que fazer. Aí eu expliquei para ele que ele deveria fazer A, B, C, D. A partir desse momento, ele saiu com uma relação de X stories e encontrou uma maneira que combinasse com o perfil dele e dentro da rotina dele para fazer. Então você pode pegar o teu caso, o teu cliente e falar: olha, se você tem esse problema, que foi o problema do atendimento que você fez. Esse cliente chegou me relatando sobre esse problema. Aí eu fiz ABC, você vai falar as principais etapas que você fez dentro do teu serviço e o resultado foi esse. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é simplesmente você compartilhar. Hoje, um cliente chegou me procurando porque ele desejava tal coisa. Já mudei a perspectiva. Estou falando pelo desejo. Nesse momento, eu fiz determinadas perguntas. Aí você vai falar um pouquinho do teu processo de atendimento. Aí eu identifiquei que o melhor caminho, a melhor solução para o caso dele era fazer tal item, tal procedimento, tal ação. O resultado foi esse. De repente, se você trabalha, por exemplo, com estética, você pode falar de uma cliente que chegou te procurando para Botox e você, conversando, identificou que o melhor era uma limpeza de pele, ou era a aplicação de um laser, ou era fazer um peeling, e aí você pode mostrar. Se você, o resultado. Se você trabalha com algo que não tem um resultado palpável e visível, você pode contar, né? Vamos supor que você seja uma terapeuta. Você pode falar que o cliente chegou te procurando por tal situação, você passou tais exercícios, conversou sobre tais pontos, e o resultado foi que ele saiu da sessão mais calmo, mais tranquilo, mais centrado ou com clareza. Então você pode pegar um atendimento do teu dia e compartilhar com o teu público.
dentro das mais variadas estruturas que você tem lá no guia, com enquete, sem enquete, abrindo caixinha, não abrindo caixinha. Então você olha para a tua rotina, vê algo que aconteceu e usa dentro dos modelos que eu te entreguei. Isso é a melhor maneira da gente ter o recheio, o conteúdo, que é o nosso segundo elemento. Ah, Elis, é só atendimento que eu posso fazer? Não. Você pode fazer isso com uma reunião de negociação, você pode fazer isso em um evento que você foi participar, você pode fazer isso quando você estiver organizando o teu espaço, quando você estiver fazendo encomendas, quando você estiver estudando. Então você pode olhar para o teu dia e encaixar dentro de uma daquelas 30 ideias, mas sempre transformando isso não num simples relato de eu fui num curso, mas sim, deixa eu compartilhar com vocês algo super importante que eu aprendi hoje numa imersão, num treinamento, num curso, num livro, lendo uma reportagem e que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, pegue algo do teu dia e transforme num ensinamento para o teu público, usando um dos 30 modelos. Mas existe um terceiro fator, um terceiro elemento que torna isso ainda mais fácil, mais prático, mais rápido e o melhor de tudo, numa estrutura, em um formato que gera muito mais resultados, mesmo que você não domine nada de copy e nem das técnicas de marketing, que é usar o nosso queridíssimo ChatGPT na versão gratuita. O ChatGPT, se eu pego um daqueles modelos que eu passei lá para vocês no guia, e eu falo para o ChatGPT, quero uma sequência de stories nesse modelo, contando sobre esse atendimento, ou falando sobre esse curso, ou falando sobre esse tema. Ele constrói a sequência para você. E você pode fazer isso pedindo para que ele construa o texto em vídeo ou o texto escrito. E quer ver como você pode usar o ChatGPT, inclusive, para montar um cronograma completo para a semana toda? Vou te mostrar aqui na prática como o ChatGPT gratuito pode tornar esse processo ainda mais simples e mais rápido. Eu tenho aqui a Maria, que é minha assistente de stories, e eu chego para ela e falo assim: Maria, monte um plano de story para essa semana. Quero postar apenas 3 dias, sendo uma sequência por dia. E aqui eu poderia falar para ela: quero postar 4 dias, quero postar todos os dias, sendo 3 sequências, sendo um story único. Então eu posso colocar aqui, ó, quero postar 3 dias, sendo uma sequência por dia. Meu objetivo essa semana é vender o meu programa Ganhe Mais Seguidores Qualificados. O que você vai fazer aqui? Você vai falar qual é o teu objetivo. Meu objetivo essa semana é vender mais procedimentos de Botox. Meu objetivo essa semana é vender a minha mentoria para líderes. Meu objetivo essa semana é oferecer um treinamento fechado para as empresas. Meu objetivo essa semana é vender perfumes. Então você vai botar aqui qual é o teu objetivo comercial. Por quê? Todo planejamento de stories, para ser bom, para dar resultado, ele precisa estar alinhado com o nosso objetivo comercial. Então, vendo aqui o que eu falei para ela, que eu quero um planejamento para a semana toda, eu quero postar apenas 3 dias. Por que 3 dias? Porque eu sempre falo, né? O mínimo marketing de resultados. Se você fizer stories um dia sim, um dia não, você já consegue ter resultados sensacionais. E aqui eu poderia especificar ainda se eu quero em vídeo ou se eu quero só em texto. Mas vou colocar só essa informação. 3 dias. Meu objetivo essa semana é vender, no meu caso, o meu programa Ganhe Mais Seguidores Qualificados. Você vai colocar o teu. Daí eu venho aqui, ó, dou um enter. Quando você dá o enter, a Maria monta aqui, ó, um plano estratégico de 3 dias de stories com foco em vender o programa Ganhe Mais Seguidores Qualificados, que foi o que eu pedi. E aí ela coloca aqui o planejamento da semana. Olha só que maravilha. Ela já me entrega. Qual é o dia ideal, segunda ou terça-feira? Qual é o objetivo desse dia, né? Que é despertar o problema e gerar curiosidade. E ela monta a sequência completa, tá vendo? Uma sequência com 5 stories, com tudo detalhadinho. Aí ela me sugere um formato. Ela fala aqui qual é o recurso ideal para eu utilizar. Ela vai me falar aqui, ó, qual é o recurso para usar enquete no primeiro story. Então ela já me dá todas as orientações. E ela faz isso para cada dia, né? Para quarta, ela montou uma sequência. Aqui ela fala onde ela sugere que eu faça vídeo, onde ela sugere que eu não faça. Sugeriu abrir uma caixinha. Aqui também ela sugeriu enquete. E aqui ela vem e me dá outras orientações. Então, assim, ó, melhor horário para postar entre 17 e 20 horas. Qual é o intervalo entre os stories? Dá outras orientações
para deixar ainda mais completa e mais efetiva a minha sequência. E aqui ela ainda me pergunta: quer que eu monte agora as copies completas, stories por story, fala mais texto de tela, mais sticker, mais CTA desses 3 dias? Assim você tem o roteiro certinho e não precisa pensar em nada na hora. É ou não é uma facilidade? E a Maria, se eu quiser montar uma outra sequência, eu venho aqui e posso colocar um plano de stories para essa semana. Quero postar 5 dias, sendo uma sequência por dia, por 3 dias, 2 dias com stories únicos. Porque eu não quero sequência, quero só um story. Vou colocar aqui para ela, por favor, planeje todos com texto e imagem. Não quero usar vídeo. Vou colocar aqui. Meu objetivo é vender o pacote de assistentes de conteúdo no chat GPT. Deleto aqui. Então, eu editei a resposta que eu dei antes para Maria. Dou um enviar. E aqui, como eu pedi para 5 dias, ela tá montando exatamente o que eu pedi. Ó. Um pacote completo de 5 dias de stories, 3 dias de sequência, 2 dias de story únicos, todo e sem vídeo, usando imagem mais texto atrativo. Ela monta a sequência completa. Aqui ela montou uma sequência, aqui um story único. Ela traz aqui a copy, ela traz aqui todas as orientações do que eu uso de maneira interativa, qual é o CTA, tudo isso aqui prontinho. E de novo, ela me pergunta se eu quero que ela já monte o texto completo. Esse processo facilita ou não facilita a tua vida? Fica muito mais fácil ou não fica? A gente chegar e falar qual é o nosso objetivo e o chat GPT montar todo esse planejamento para nós. Ela também está configurada para você chegar e falar assim: olha, eu li tal reportagem e quero transformar isso numa sequência de stories. Ela também vai construir. Eu atendi tal cliente, por favor, monte uma sequência de stories. Ou monte uma sequência de stories a partir desse modelo. Ela está preparada para fazer tudo isso. É claro que, para Maria trabalhar com esta qualidade, com essa agilidade, ela tem uma configuração prévia. Você também pode ter exatamente a Maria trabalhando aí para você, só que completamente customizada para a tua realidade e para o teu negócio. Isso é o que eu te entrego prontinho dentro de um script que eu preparei de configuração do assistente planejador de stories. É um script, um comando para você copiar e colar no chat GPT gratuito e ele vai funcionar exatamente dessa forma como eu te mostrei. Você vai ter a Maria planejando os teus stories para você ganhar mais agilidade, para você planejar as suas sequências em menos tempo e principalmente da maneira correta. Então, se stories é uma ferramenta que fortalece a tua autoridade, fortalece o teu relacionamento com o teu público e principalmente gera vendas, e você não utilizava até hoje por não ter tempo ou não saber a maneira correta de usar, a Maria vai resolver isso para você liberar agora esse comando pronto e tem uma aula explicando em mais detalhes como você usa, como você configura. Se você nunca acessou o chat GPT, também tem uma aula lá dentro explicando exatamente como fazer isso, passo a passo, mas ele é basicamente copiar, colar, colocar as suas informações e toda semana você pode fazer exatamente o que eu fiz. E em questão de segundos, você vai ter todo o teu cronograma de stories para começar a fortalecer a tua autoridade e aumentar as tuas vendas. Para liberar o teu acesso imediato e já começar a aplicar, é só clicar no botão aqui abaixo desse vídeo. Eu espero que você realmente use a Maria a teu favor e principalmente que você comece a usar essa ferramenta poderosa para aumentar a tua autoridade e ampliar o teu faturamento.